Aula 4.1 Conteúdo: diversas técnicas de desenho. Habilidade: explorar diferentes materiais, instrumentos e recursos visuais e plásticos com intencionalidades artísticas. Olá! Bem, agora vamos analisar o nosso desafio do dia da aula de hoje. Bem, vocês estão vendo aí três técnicas de desenho, né? Então, a pergunta é a seguinte: que técnicas de desenho foram utilizadas nas produções artísticas? Então, vocês vão analisar e no final da nossa última interatividade, vocês vão responder o nosso desafio do dia. Então, como eu falei para vocês, o assunto da aula de hoje é sobre desenho. E eu já vi que muitas salas de aula, os alunos desenham muito bem. Já desenharam barco, já desenharam natureza, já desenharam rios. E a gente vai explicar um pouco o que vem ser o conceito de desenho. Vamos então analisar o que vem ser o desenho. Desenho é basicamente uma composição bidimensional, ou seja, algo que tem duas dimensões, consistida por linhas, pontos e formas. O desenho ele pode ser reconhecido como um simples risco ou até configurações complexas. Ou seja, por que ele pode ser reconhecido como simples riscos? Vocês sabem que toda criança ela tem um período da garatuja, quando ela está se expressando. Geralmente ela risca nas paredes, no chão. Então, aqueles rabiscos, ali existe uma expressão ali da criança. Então, através daqueles riscos, ela está se expressando. Então, aquilo é um desenho chamado garatuja. E quanto à forma do desenho, como ele pode ser classificado? Bem, identificamos a forma do desenho em duas categorias, ou seja, figurativo e abstrato. O que vem ser desenho figurativo? Vamos chamar agora uma personagem, principalmente as meninas conhecem, que é a Cinderela, que ela vem aqui no nosso estúdio. Olha só que coisa linda aqui a Cinderela. A Cinderela é o que ela significa? É um desenho figurativo. Então, essa belíssima aqui, figura Cinderela, que veio nos visitar hoje, ela é um desenho figurativo que todos vocês conhecem, é isso das histórias, encantadas, né? Isso que tenho certeza que os pais de vocês já leram para vocês. Então, isso aqui é Cinderela. E vamos chamar agora um outro personagem, principalmente os meninos já admiram muito de história em quadrinhos e também de filmes, que ele se tornou também um grande personagem de filmes. Vamos chamar um outro personagem também, que é um desenho figurativo, não é isso? Que é o Homem-Aranha. Vamos chamá-lo aqui para apresentar para vocês. Olha só, quem não conhece o Homem-Aranha? Tem até um filme super famoso do Homem-Aranha e também ele já é muito antigo, das histórias em quadrinhos, olha só. Vamos chamar aqui nosso estúdio também o Mickey Mouse. Olha só que lindo Mickey Mouse aqui, então, olha só, viu só? Então, e também esse personagem, ele é um personagem muito antigo, desde os nossos pais, os nossos avós, já liam esse desenho animado, essa figura. Então, vamos ao conceito, o que vem ser o desenho figurativo? Bem, tem a finalidade de representar formas que reproduzem a aparência da realidade, tanto as naturais quanto as criadas pelo homem. Então, esses que vieram aqui no nosso estúdio são personagens, né, que foram criadas pelo homem, que são desenhos animados, que já são muito antigos. Então, desde os avós de vocês, os pais, e vocês também conhecem esses personagens que duram até hoje. Bem, a sua execução pode ser a partir da observação de memória ou de criação. Como assim? Como é que é um desenho de memória? Bem, você sabe como é que é a Cinderela, você conhece também o Mickey Mouse, então você lembra desses personagens, então você vai e desenha, você sabe como é que é uma flor, uma árvore, uma casa, então são desenhos de memória. E o de observação, o objeto está na sua frente, ou seja,
Tem uma árvore à sua frente, então você vai, olha para aquela árvore, vê todos os detalhes e desenha. Por exemplo, o desenho de natureza morta é um desenho de observação. Você coloca aquelas frutas, você coloca livros, objetos numa mesa e fica observando e procura fazer o mais real possível. Então, é esse também o desenho de observação. Então, existe esses desenhos de memória e observação. E também existe artistas que ele desenha essa arte figurativa. Vamos conhecer alguns artistas que produzem a arte figurativa. Esse aqui é o gato, os gatos, que foi pintado por um artista brasileiro chamado Aldemir Martins. Olha aí, é uma arte figurativa de desenho e ele utiliza, como vocês veem aí, as cores primárias que a professora Lúcia ensinou ontem para vocês. Olha aí, um amarelo e já aqui embaixo nós temos uma cor secundária, né? Isso que é o verde. Então, o Aldemir ele brincava muito com essas cores primárias e secundárias. E o que vem ser o desenho abstrato? Temos um pássaro aí, temos outra arte. Aqui temos um outro desenho figurativo que é Mamoeiro, de Tarsila do Amaral. Então, é mais uma arte figurativa, mas também ela usa muita forma geométrica, como vocês podem ver. Apesar de usar várias formas geométricas, é um desenho figurativo, ou seja, ela retrata ali o dia a dia, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que é o Morro da Favela. E vamos agora analisar o que vem ser o desenho abstrato. Ele é uma representação gráfica não figurativa, tem como motivo de referência formas orgânicas, formas da natureza e geométrica, composição com linhas, planos ou sólidos geométricos. Vamos agora assistir um pequeno vídeo que vai mostrar um pouco dessa arte abstrata. Agora vamos dar continuidade com a aula com a professora Lúcia. Olá, queridos professores, queridos alunos, estamos em mais um momento da nossa segunda aula de hoje. E eu estou aqui no ateliê, trouxe para vocês um cavalete, aonde expressa toda essa sensibilidade do desenho, do fazer artístico, da arte. E não porque continuar com esse assunto que é justamente sobre o desenho, sobre a pintura, sobre as técnicas que os artistas se apropriam para expressar os seus sentimentos. Então, nada melhor do que um ateliê para representar tudo isso. O ateliê é o local onde o artista, o profissional, né, ele cria suas obras de arte. Nós acabamos de falar sobre o desenho figurativo, sobre o desenho abstrato. O desenho figurativo é aquilo que engloba a nossa imaginação, aonde ele é reconhecido. E o abstrato, como nós temos aqui, né, essa imagem, que é justamente de um desenho abstrato, onde existem as cores falam dos sentimentos, expressam através das cores e das linhas. E aí, agora nós vamos falar justamente dessas técnicas que envolvem esse fazer artístico. E o que seria uma técnica de pintura? Vamos ver? Bem, técnicas de pintura. As técnicas de pintura podem estar associadas aos materiais que se utilizam para pintar e como esses materiais são diluídos e aplicados. Então, nós vamos falar agora o que são esses pigmentos naturais, essa tinta natural. Vamos ver? Nós temos o seguinte sobre as tintas naturais. Na pré-história, não é verdade? As cores eram aplicadas com instrumentos rudimentares, alguns pincéis feitos com pelo de animais ou mesmo com a boca, com auxílio de canudos ou ossos secos, né? As cores mais usadas foram os tons avermelhados, amarelo, castanho e
branco. Então, o que eu quero dizer com isso? Que lá na pré-história, o homem da pré-história, quando ele fazia os seus desenhos naturalistas, ele utilizava pigmentos naturais, como o carvão, como o sangue, como a gordura, aglutinava e a partir dali ele tinha um pigmento e utilizava. Outro, ele fazia o que? Ele soprava a cinza da fogueira sobre a mão e ali ficava a pintura negativa. Então, outra técnica da pintura é o desenho de carvão. O carvão é utilizado no lugar do lápis. O desenho terá tonalidade variada entre preto e cinza, de acordo com a força com que pressiona o papel. Ok? Então, o desenho de carvão acontece o quê? É utilizado no lugar do lápis. O desenho terá tonalidades variadas entre preto e cinza, de acordo com a força que pressiona o papel. Preste atenção nessa técnica. É um método artístico de desenho mais antigo que se conhece e, ao mesmo tempo, o mais simples. O material é feito de paus de madeira carbonizados. Nós temos uma outra técnica de desenho que é o giz de cera sobre lixa. Aí nós temos um exemplo desse giz de cera sobre lixa. O que é isso? É uma folha de lixa, aquela lixa que se lixa a parede, lixa as coisas. Pois é, os artistas também utilizam. Eles utilizam o giz de cera, que são barras, na verdade, de ceras coloridas em formatos e tamanhos diferentes, que contêm pigmentos antitóxicos. Então, o que é isso? Eles fazem um desenho que vai dar uma sensação mais áspera nesse aí. Vocês estão vendo no segundo momento, né, o sol, aquele pôr do sol, é utilizado com o giz de cera. E qual foi o suporte? Foi a lixa. O giz de cera proporciona uma pintura mais rústica do que o lápis de cor. Mas qual foi o suporte? O suporte é o quê? É aonde o artista vai fazer o seu desenho. Alguns artistas utilizam uma tela, né, que está aqui no nosso ateliê. Outros utilizam uma lixa, ou um pedaço de tecido, ou um papelão, ou uma madeira. Esse é chamado de suporte, aonde o homem vai desenhar. Os homens da pré-história utilizavam o quê? As cavernas, na verdade, a parede da caverna. Então, o suporte era a parede da caverna. O material era sangue, gordura e etc. Nós estamos vendo suporte e material. Aí nós temos outro que está muito no nosso alcance, que é a caneta hidrográfica. O que é hidrográfica? Hidro vem da palavra água. Então, é uma caneta hidrográfica que a tinta dela é diluída na água, que aí nós temos alguns exemplos. E esse desenho embaixo é justamente um desenho que é feito com essas canetas hidrográficas. Olha o efeito que dá. Nós temos uma outra tinta que é utilizada para desenho e que ela está muito acessível a todo mundo também, que é a tinta guache. Vamos ver? Então, a tinta guache é uma tinta solúvel em água, de secagem rápida, espessa e opaca, que depois de seca permite sobreposição de outras cores. Então, a tinta guache ela é muito acessível e ela tem justamente essa finalidade aí. Você pode sobrepor uma cor sobre a outra, porque ela é solúvel e ela é opaca, ela não tem brilho. A tinta guache ela não é como a tinta acrílica, ok?